Olá, estamos iniciando o Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. Sempre a nossa proposta é uma questão do momento, uma questão atual para discussão, com a participação de professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à temática de hoje. Pela primeira vez, o índice de pessoas acima dos 60 anos será o maior registrado na história da humanidade. A projeção é de que no ano de 2025 exista um total aproximado de 1,2 bilhões de pessoas nessa faixa etária no mundo. Apesar de ser um acontecimento universal, o envelhecimento é individual e em cada pessoa irá se apresentar e evoluir de um jeito único. Para as mulheres, esse processo acarreta situações que vão além da saúde física e mental, pois dizem respeito a questões culturais e de comportamento. Por isso, o Teorema de hoje pergunta: o que a mulher e a sociedade em geral devem fazer para romper com o padrão de beleza que exclui a mulher que envelhece? Essa é a nossa questão do programa de hoje. Para tanto, nós contamos com a participação da professora de psicologia e pesquisadora do envelhecimento humano, a professora Verônica Bon, da Universidade de Caxias do Sul, também com o coordenador do Sênior, um programa da Universidade de Caxias do Sul para alunos da terceira idade, o Délcio Agliardi. E a aluna do Sênior, já há 7 anos, né? A Maria Helena Antunes. Sejam bem-vindos. A nossa proposta de discussão é essa: a mulher, o envelhecimento, a questão do padrão de beleza. Professora Verônica, é um desafio, digamos assim, é uma dificuldade esse padrão de beleza estabelecido para o envelhecimento feminino? Olá, é um prazer estar aqui e achei o tema extremamente rico para a gente poder estar conversando, né? Talvez através dessas conversas a gente consiga, inclusive, poder se colocar diferente diante dessas questões, né? Acho que é um desafio não só para a mulher, né? Acho que é um desafio para a pessoa que envelhece, né? O homem também hoje em dia está sendo cobrado por uma aparência, por um padrão estético. E, aliás, o mito da juventude paira há muito tempo sobre todos nós, né? E é um mito, né? A gente não tem que... É comum, até para a gente se focar nessa questão da mulher, a cobrança por essa aparência, por um padrão que uma mídia, uma sociedade acaba estabelecendo e dizendo o que é o belo hoje. O belo hoje é ser jovem. O belo hoje é pesar, de ter uma massa com um índice de massa corpórea de tanto, né? Tu tem que estar com a cor do cabelo de não sei que jeito, formato da unha não sei como, vestindo tal roupa. Bom, e quem é que consegue dar conta de tudo isso? A gente está indo contra algo que é natural, que é o processo de envelhecer, que esse processo é muito belo, né? Só vai ter ruga quem viveu, só vai ter cabelo branco quem viveu para tê-los, né? Tem um jeito para a gente prevenir tudo isso, né? Um jeito garantido, assim, quem não quer demonstrar esses sinais, a única forma é não vivendo. Todo mundo que viver vai demonstrar na pele, vai demonstrar no cabelo, vai demonstrar na maturidade, nas suas colocações, na maneira como se articula, como faz a leitura de mundo, né? Envelhecimento, o ideal seria sair só de um padrão estético que cultua a juventude e aí é extremamente rigoroso com o velho, né? Mas principalmente, quais são os ganhos que esse processo traz para a pessoa, que extrapolam demais a questão estética. Professor Délcio, um programa que atenda as pessoas na terceira idade, enfim, às vezes há uma discussão quando começa, mas temos clareza também disso no programa, acaba por ajudar, por propiciar um ambiente, seja de estudo, seja de encontro, assim por diante, também para essa questão feminina do envelhecimento, de quebrar esse padrão imposto de beleza? Com certeza. Eu acredito muito na proposta da Unesco quando se propõe a falar de educação no século XXI, né? E a proposta é bem clara. Um dos tesouros da educação para o século XXI é aprender a conviver. Então, quando nós nos propomos, através de um programa de extensão acadêmica, oportunizar que o aluno da nossa cidade e da região
participe, nós estamos, na verdade, oportunizando momentos de aprendizagem para a convivência. Dos mais de 1.000 alunos que nós temos, 80% são alunos do sexo feminino, são mulheres. 80%? Isso indica uma grande participação da mulher em atividades, né, de ensino, pesquisa e extensão. Essas atividades configuram uma capacidade de poder empreender, uma capacidade de se desenvolver, em que pese que, do ponto de vista biológico, há um declínio, né? Mas nós temos ganhos muito importantes do ponto de vista das novas aprendizagens, de adquirir habilidades e competências no mundo que está aí, na capacidade que tem do relacionamento grupal, e eu diria também, eu acho que isso é muito importante, né? Das relações afetivas que são construídas. No nosso programa, temos verificado uma riqueza muito grande nesse encontro, nessa convivência entre pessoas. Oportunizamos que esse aluno aproveite de todo o ambiente acadêmico, né? Ou seja, o aluno do programa UX Sênior tem acesso às bibliotecas, ao cinema, aos laboratórios, aos espaços que são oportunizados via eventos, né? Passeios organizados e coordenados no sentido de ter um maior aproveitamento. Portanto, é uma gama de possibilidades que se descortinam dentro da Universidade de Caxias do Sul. Dona Maria Helena Antunes, aluna do programa UX Sênior, é realmente possível romper com essa cobrança que exige aquela beleza eterna, jovem, da mulher Olha, no eu envelhecimento? concordo com o que ela falou, que se a gente envelheceu é porque a gente está aqui, né? Que bom, né? Que bom. Eu nunca tive problema nenhum com idade. E eu estou vivendo a melhor fase da minha vida agora. Porque antes eu trabalhava, agora eu posso fazer todas as atividades que eu quero. Fiz muitas amizades aqui na UX, amizades, umas que eu vou levar para o resto da vida, outras são colegas. Então, a gente aprende muito. Eu sempre digo, as minhas vizinhas, tem umas que perguntam, o que tu tanto faz na UX? Cada dia eu aprendo uma coisa diferente. As palestras são maravilhosas, não perco uma. Os passeios, as professoras. Para mim, é tudo de bom. E eu acho que aprender nunca é demais. Eu fui aprender informática porque eu tenho uma neta com 6 anos. E eu não sabia ligar o computador. Aí ela disse para mim, vó, pode deixar porque eu sou craque nisso. E aí eu fui fazer informática. Como que eu vou me relacionar com a minha neta se eu não sei nem... Sabe? Então, tudo para a gente para mim, é um aprendizado. E para minhas colegas também, porque todas que eu converso são todas satisfeitas, contentes, e a gente vai passando uma para outra. Eu acho que a UX tem que ser mais divulgada para essa nossa faixa de idade, porque muita gente não sabe. Eu tenho pessoas que eu converso, como eu também não sabia. Foi através de uma vizinha do condomínio que me disse, olha, tu vá para a UX, porque eu parei de trabalhar, eu só tenho uma filha casada. Eu sou viúva, ela disse, vá para a UX porque eu estava ficando muito depressiva. E aqui eu me achei. Importante isso que a dona Marilena coloca, né, Verônica? A mulher normalmente ela tem uma expectativa de vida maior, é estatístico isso, e então também um grupo de convivência é importante, mas sem puxar para lado de poesia e nada, mas me parece que o envelhecimento ele traz uma beleza que é própria dessa idade que a gente não encontra no outro. O rosto de uma pessoa idosa, ele tem uma beleza única, na verdade. É uma beleza diferente. Diferente. Daquela beleza que a plástica, mídia coloca padrão, como padrão. Né? E eu acho que quando a pessoa está nessa fase da vida, aceitando o seu momento, reconhecendo as limitações, sim, que tem. Né? O corpo nem sempre reage da mesma forma, o ritmo teu, às vezes, até o raciocínio, às vezes, não sempre, pode ter um outro ritmo. Mas tu aprende a lidar com isso. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades do processo de envelhecer. No momento que a gente vai reconhecendo essas perdas e aceitando e administrando. Bom, que estratégias a gente pode encontrar para compensar isso? Né? Te ouvindo,
Para mim, a palavra desejo estava, né, era o pano de fundo da tua fala. Né? O que fez vir para cá e aprender tanto? Não foi só essa neta que era craque no computador, mas a senhora tinha o desejo de aprender. A senhora tem o desejo de estar aqui, querer saber mais, porque não entende que uma idade cronológica é um limitador. Bem pelo contrário, nesse momento, a senhora não precisa mais trabalhar, né? Já criou sua filha, está curtindo neta e pode escolher o que vai fazer. É uma conquista. Infelizmente, nem todas as pessoas na velhice, né, depois ali dos 60 anos, têm esse privilégio. Esse seria o ideal. Né? Mas o principal para a gente na velhice, né, é reconhecer, aceitar e tentar administrar essas limitações com a sabedoria, né, com a experiência que essa vida toda nos trouxe. E aí vem a beleza. Exatamente. Né? Tem velhos que são extremamente agradáveis de ficar conversando e que, né, passa horas com eles com muito prazer. E realmente vem uma beleza aí. Para nós, a questão central é pensar a diversidade. Né? O programa, a Maria Helena está dizendo isso, né? Encontrar novos amigos, conviver com pessoas diferentes, expressar através da arte, da poesia, das inúmeras possibilidades, das novas tecnologias, né? Tudo isso, né? E ser diferente numa sociedade que busca o tempo todo padronizar é um grande exercício. Sem dúvida. Né? Então, o programa precisa estimular que as pessoas valorizem o diferente. O diferente no sentido de pensamento, no sentido de moda, de estilo de vida, de atitudes, de comportamentos. Não, nenhuma generalização vai se sustentar numa ação de trabalho educacional com a pessoa idosa, né? Ou com a pessoa madura de idade mais avançada. Né? Então, a gente precisa compreender essa lógica. O professor Décio falava da pluralidade, da diversidade. E realmente a nossa sociedade tem que se acostumar com isso. Afinal, aquela pirâmide que tínhamos, né? Poucas pessoas idosas, já mudou e vai mudar mais ainda. Maria Helena é aluna do projeto UX Sênior, do programa, ou melhor, da Universidade de Caxias do Sul. Maria Helena, como é que tu te sente? Você já disse um pouquinho, mas essa questão, há uma cobrança realmente de que a pessoa tem que permanecer sempre jovem na sua aparência? Ou você sente que isso já é algo que está sendo superado? Para mim, eu acho que está sendo superado, mas sempre existe uma cobrança. Mas para mim está sendo, acho que a gente está avançando, né? Mas a cobrança sempre vai existir, varia de pessoas para pessoas. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum com idade, tenho 62 anos, não pretendo fazer plástica tão cedo. Se um dia precisar, não vou dizer que não, né? Mas eu tenho colegas que já são mais retraídas, que elas acham que a aparência é... já se submeteram, tudo, nada contra, só que existe ainda essa cobrança em cima do velho, porque já passou de 60, já é velho. Eu não me considero uma velha, porque eu faço tudo hoje melhor do que eu faria quando eu tinha 45 anos. Eu faço, então para mim não... E tenho colegas também nessa faixa de idade que fazem normalmente tudo, não tem problema de idade, a gente passeia, a gente brinca, a gente se diverte, mas que a cobrança existe, eu acho que ainda existe. Eu acho que ainda existe. Verônica. Eu estava, né, ouvindo, eu pensei, como, né, o Décio falava da pluralidade, quanto mais a gente vive, mais nós nos diferenciamos das pessoas e não nos igualamos. Né? A gente fala, às vezes, na velhice como se fosse a mesma velhice para todo mundo. E mesmo essa questão da mulher que está envelhecendo é diferente da gente falar da mulher da classe média que está envelhecendo, que pode inclusive cogitar, né? E aí passa a ser, entre aspas, uma escolha dela fazer ou não uma cirurgia plástica. Mas a gente tem mulheres que nem cogitam essa possibilidade porque isso não faz parte desse universo. Né? Quando a gente vê uma pessoa com 62 anos super disposta, bom, a gente está vendo ali uma pessoa que teve algumas condições de vida também favoráveis a isso. E eu não me refiro a luxo, né, mas acesso a alguns recursos, também uma certa estrutura familiar, uma constituição psíquica aí,
né, que dê uma estrutura. Alguns cuidados. Alguns cuidados, né, alguns cuidados. Acesso aos recursos, e aí eu falo em saúde, inclusive saúde pública. Né? Então, falar de velhice não tem como falar de uma fase homogênea, porque cada um vai envelhecer de um jeito. É um processo também individual, né? E a gente costuma falar muito, né, porque as crianças, cada uma é única. Sim, mas tem um pedacinho, né, um tiquinho assim de vida. Quanto de vida tem uma pessoa com 60, 70, 80 anos? E essas experiências todas vão nos marcando e vão nos constituindo. E nessa constituição, nós vamos nos diferenciando. E quando a gente fala da beleza física, né? E aí voltando para a questão do consumo, as pessoas buscam, muitas pessoas acabam buscando através do consumo, né, uma identificação com determinados modelos, com determinados padrões. Então, tu não está na busca de uma identidade, mas de uma identificação com aquele modelo que hoje é a referência. E aí a gente está trabalhando no nível da utopia. E a frustração vem, o desânimo vem, tu nunca vai estar satisfeito, porque tu não chega naquele nível utópico, porque é uma criação. Né? E também, né, só até para fechar há uma indústria muito poderosa por trás, que deseja, sim, que a gente não aparente as rugas, que a gente queira pintar cabelo, que a gente queira usar determinadas roupas, fazer determinadas atividades, porque isso movimenta um mercado poderosíssimo, né? A indústria dos cosméticos foi uma das poucas que não sentiu crise ainda. E o que está por trás disso? Todo um discurso do anti-envelhecimento. Prevenir o envelhecimento precoce é uma coisa. Prevenir o envelhecimento só morrendo. Eu acho que tem diversos elementos aqui que a gente precisa pensar, né? Talvez essa tua reflexão tenha uma resposta de como evitar esse padrão que, né? Por exemplo, a Maria Helena traz a questão dos saberes da experiência, né? Eu aprendo a ser mais tolerante, a compreender melhor a minha dinâmica de vida, a ter um envelhecimento ativo, a buscar no outro uma parceria e não um complemento. Né? Acho que isso é absolutamente importante, necessário. Uma ética de convivência que aporta novos projetos, né? Tentando estabelecer uma dinâmica de relacionamento que seja feito numa forma não padronizada, única, não baseada numa verdade. Né? Que eu acho que se tem alguma coisa que está bacana na pós-modernidade, é essa ideia de que eu posso viver o meu jeito sem que eu anule o outro. Né? Eu posso ter uma ética de conviver, de trabalhar, de me expressar socialmente sem que eu vá agredir o outro porque eu sou diferente. Né? Então, claro, isso gera estranhamento para quem ainda não está familiarizado com isso. Quando nós vamos perceber isso de forma mais evidente? Na medida que a gente reconhecer que a demografia mudou. E mudou rapidamente nos países em desenvolvimento. Muito mais acelerada do que nos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos demoraram 6, 7 décadas para envelhecer. Nós, em duas décadas e meia, vamos estar com uma outra demografia, que não é mais composta na pirâmide por crianças e jovens, mas sim por adultos de idade madura e idosos. Né? E, ao mesmo tempo que, no meu entendimento, isso vai redesenhar o conceito de juventude e o conceito de adultez. É verdade. Porque eu analiso o trabalho pedagógico que é feito pelos nossos professores com os grupos de faixa etária, como a Maria Helena, que estão entre 60 e 70 anos e que são a maioria, né, Maria Helena, dos nossos colegas de trabalho. Como é que se dá essas relações? A partir de um outro patamar. E eu diria que aquele conceito histórico de juventude está presente aqui também. No sentido de ter projeto, no sentido de querer buscar, no sentido de querer viver intensamente como se esse dia fosse único. Né? No sentido do aproveitamento da vida na sua plenitude. Ok. Maria Helena, estamos quase chegando no final do programa. Passa rápido mesmo. O que tu gostaria de dizer para as pessoas que estão envelhecendo, principalmente para as mulheres, que talvez não participam de um grupo, de um programa como você participa?
Olha, eu gostaria de dizer para essas pessoas que não participam ainda, que venham. Porque para mim, eu mudei muito dentro da URGS. Eu não era essa pessoa tranquila que eu sou hoje. Eu era muito agitada. Eu aprendi com as professoras maravilhosas. Com o professor Delcio, que dá todo o suporte que a gente precisa. Então, eu peço para essas pessoas que venham, nem que seja para conhecer. Vamos supor para alguém que está longe e não pode. O que a pessoa tem que ter na cabeça nesse momento? Tem que ter vontade, perseverança, porque eu tenho um colega de Farroupilha, de São Marcos. Então, é só ter vontade que vem. Ok. Obrigado, Maria Helena. Verônica, também, chegando ao final, o que você diria? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o nosso momento de vida, independente de qual seja. Sem nenhum discurso, né, mais idealizado de que essa fase pode, né, é melhor do que a outra. Não, a gente tem o agora. Né? É viver esse hoje intensamente. Para viver o hoje intensamente, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que ter esse momento de introspecção, de reconhecer as minhas potencialidades, sim, e valorizá-las, porque todo mundo tem. Identificar meus pontos fracos, me comprometer com o meu processo de envelhecer. O que depende de mim? Tem coisas que, infelizmente, nos escorregam, né? Mas a gente consegue se cuidar um pouquinho mais, a gente consegue cuidar das nossas relações mais. Né? Ou eu estou sempre deixando para amanhã, acreditando que esse amanhã vai existir. Né? É hoje que a gente tem. Né? E que essa beleza, que cada um possa, na medida do possível, encontrar o seu padrão de beleza. E o padrão de beleza é aquilo que é confortável para si, é aquilo que te deixa feliz. E é atrás desse padrão que a gente tem que correr. Obrigado, Verônica, pelas informações, pela reflexão. Obrigado, professor Delcio, também. Parabéns pelo programa aí com mais de 1000 alunos, né? Da terceira idade, é isso? Isso. Eu quero agradecer o espaço e uma ideia final. A mulher bonita é aquela que se reconhece na incompletude humana. Vai em busca do complemento na educação, nas políticas públicas, nos espaços que são oportunizados. Marilena, também, muito obrigado. Parabéns pelas tuas escolhas e certamente muitas colegas tuas e também outras pessoas se inspiram nessas tuas decisões, nessas tuas atitudes. Obrigado pela presença de todos. Nós voltamos na próxima semana com outro assunto para o debate. Até lá.